Boa noite, igreja. Todos bem, espero? Preparados para ter a sua estrutura mexida nessa noite? Foi isso que vocês cantaram no louvor, né? Vocês lembram? Não estou dizendo nada. Foram vocês que disseram. Amém? Nós estamos nessa travessia chamada santificação, porque ela começa com a nossa salvação, aceitação, e ela vai encerrar. Nós cremos que o nosso destino é a vida eterna. Assim eu espero, né? Que estou avançando, de repente, peraí, eu já passei por esse lugar antes. Eu já vi essa paisagem antes. Eu já vi aquela árvore antes. Mas vocês não estão avançando? Peraí, eu já passei por essa dor antes. Eu já passei por esse problema antes. Eu já sofri isso antes. Eu já colhi isso antes. Nós estamos em um chamado círculo vicioso, em que a gente acha que está avançando, mas a gente não sai do lugar. A gente acha que está fluindo, estamos indo, está tudo certo. Mas no fundo, queridos, aonde Deus conhece, não está tudo certo. E como é que nós sabemos disso? Pelas obras da carne. Ou pelo fruto do Espírito. Mas se nós estamos andando nesse círculo vicioso, aonde a gente dá 10 passos para frente e 10 para trás, é porque nós não estamos sabendo distinguir a voz de Deus. Porque o inimigo, ele se camufla, viu? Não pensa vocês que ele aparece todo vermelhinho, né, com seu tridente, rabinho pontudo, seus chifrinhos, não. Ele se disfarça de anjo de luz para nos enganar. E para trazer para vocês um contexto, não ficar só nas minhas palavras, tem um homem que estava na mesma situação que eu narrei aqui agora. Ele estava no caminho, estava na travessia, convicto de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele nasceu e aprendeu a fazer a vontade de Deus. Fariseu, doutor da lei, estudioso, zeloso. Mas no meio do caminho, nós percebemos que as obras que ele estava manifestando nesse período não tinham muito fruto do Espírito. Por quê? Ele machucava pessoas, ele matava pessoas, perseguia pessoas. Isso não é obra do Espírito. O Espírito não machuca pessoas. O Senhor não machuca pessoas. Mas e quantas vezes nós fazemos isso? E em nome de Deus. E em nome de Deus. O Senhor está nos levando a um novo nível de igreja. Um novo nível de igreja. Você entende isso? Vocês estavam aqui, nós estávamos aqui. O Senhor quer nos trazer para cá. Ele quer nos colocar como referência. Ele quer restaurar a essência. Vocês conseguem entender? Então esse homem chamado Saulo, ele estava convicto de que estava fazendo tudo certo como mandava a lei. Mas no meio do caminho, da travessia da sua jornada, alguém encontrou ele. Esse alguém era Jesus. No meio do caminho, Jesus encontrou Saulo. E brilhou uma luz tão forte que o cegou. Por quê? Saulo encontrou a verdade. E a luz da verdade, ela brilhou muito forte nos seus olhos, que tirou a sua visão, derrubou do cavalo. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz que ilumina o meu caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra viva se apresentou a Saulo, a personificação da palavra. Porque João vai nos dizer que o verbo estava lá no princípio com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo desceu e se tornou carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Quem é que muda a nossa vida? Quem é que muda o nosso caminho? Quem é que tem o poder de mudar a nossa mente? Jesus. Não há nenhum outro. Você pode procurar uma filosofia, você pode procurar outra religião, drogas, vícios, que tirem o seu entendimento por um tempo, que te façam entrar em transe, mas nada muda a sua mente tão profundamente como Jesus pode mudar. Fecha os teus olhos. Essa noite, queridos, foi marcada na agenda do Senhor para um encontro conosco, com você. E em nome de Jesus eu oro. Assim como o Senhor encontrou Saulo no meio do caminho e o conduziu a uma transformação genuína, abala a nossa estrutura nessa noite. Que diante de ti caia por terra toda a fortaleza na mente de cada um, construída por Satanás com conceitos, filosofias, sofismas, culturas dessa terra e do inferno. Que hoje brilhe tão forte a tua luz, Senhor, que tire a nossa visão das coisas naturais e coloque o nosso foco no teu reino. Reajusta, Senhor, a nossa rota e aguça o nosso ouvido para aprender a ouvir a tua voz. Amém. Durante a nossa travessia nessa terra, quem nunca se viu nessa situação de um círculo vicioso? A gente acha que já superou aquele pecado. E eu estou contando para vocês, não é a história de uma pessoa que eu ouvi. Eu estou contando para vocês a história da minha vida. Porque a palavra diz, e Jesus disse, que nós seríamos testemunhas dele. Testemunha é alguém que viu, que viveu, que estava perto, junto, que acompanhou. E eu não quero contar o testemunho de outras pessoas. Eu quero dizer o que Jesus fez na minha vida. E quantas vezes é difícil nós vencermos um pecado? Quando a gente acha que está tudo bem, está tudo superado, vem de novo. Quando a gente menos espera, puxa vida, caí de novo, bebi de novo, fumei de novo. Puxa, eu estava indo tão bem. Eu estava, conseguindo me livrar daquilo. Na força do teu braço, querido, você não vai conseguir. Você pode se esforçar, mas a carne ela vai gritar. Você precisa de uma ajuda sobrenatural. Você precisa conhecer aquele que pode acabar com esse círculo vicioso. Nós estamos nessa situação de círculo vicioso. Eu não consigo vencer, enfim, não. Eu acho que está tudo bem, já venci, está legal. Anda 10 passos e de repente a reação, né? A famosa reação, não é a ação, é a reação que é o problema. A ação você planeja para executar. Você só não vai conseguir executar se tiver um imprevisto no caminho. Mas a sua reação diz quem você é de verdade. A essência é quando pega você de surpresa. Essa reação diz quem você é. Diz se você já foi transformado ou ainda não. E Paulo, ele ensina aos Gálatas. E ele inicia o capítulo 5 falando exatamente isso para eles. Vocês corriam tão bem. Quem impediu vocês de continuarem obedecendo à verdade? Os Gálatas se converteram. Beleza. Estamos correndo. Caminho, travessia, estamos indo. De repente, no meio do caminho, começam a voltar a praticar as velhas práticas.
as obras da carne. De repente a graça já não é mais suficiente, e eles acham que tem que ser circuncidados, andar debaixo da lei. Será? Estavam avançando bem, mas por darem ouvido à voz de um perturbador de Satanás, estavam voltando a andar na carne, as velhas práticas, tentando se achegar a Deus pelas obras, na força do seu braço. Nós não fazemos boas obras para ganhar o céu. Nós a fazemos porque nós somos de lá. É diferente. Você consegue entender isso? Nós não estamos aqui fazendo boas obras de caridade, tentando mudar e tal, para ganhar o céu. O céu já é nosso lugar. Nós manifestamos aqui as obras da nossa natureza nova. É simples. Então como é que funciona isso? Se a nossa natureza é celestial, agora nós devemos andar no Espírito. Isso aí, gente, participação. Muito bem. Paulo vai aprofundar essa conversa com os Gálatas, dando alguns exemplos para eles, de condutas de quem anda na carne e de quem anda no Espírito. Nós vamos nos ater hoje em 2 da carne e 2 características do fruto do Espírito. Amém? Então, quem tem a sua Bíblia, ou quem quiser acompanhar aqui no telão, Gálatas 5, 19 a 21. Que isso, hein? Bonito. Claudinho, tem uma benção. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós estamos nessa travessia. E essas obras nos impedem de alcançar o nosso destino de salvação. O Senhor falou profundamente comigo sobre 2 obras. A primeira delas, impureza. O que é impureza? Do latim, impuritia. Não sei se está certo, não estudei latim. Pronúncia, né? O que interessa é que significa condição de impuro, poluído, alterado. Alterada a sua originalidade. Ou pode ser ainda corpos ou substâncias estranhas que alteram a pureza de alguma coisa. O que altera a sua pureza? O que tira a originalidade de Deus que Ele fez para você? A impureza, ela se refere ao que está mais escondido. Não é a mesma coisa de que algo que fica exposto, um pecado. Impureza se refere à nossa essência. É aquilo que você guarda para você, que nem o seu marido sabe, que nem a sua esposa sabe, que você não tem coragem de contar para o seu líder, para o seu pastor, que você não compartilha com ninguém. É aqueles traumas vividos lá na infância. As experiências ruins que você teve e que você guarda só para você. Queridos, a impureza, ela é o que move os nossos pés em direção ao pecado. É ela que nos faz andar rumo à queda. Porque impureza, aqui, o Senhor está nos ensinando hoje sobre santificação. Ele quer falar conosco sobre santificação. E o processo de santificação, ele começa quando você aceita Jesus e os seus pecados são perdoados. O sangue de Jesus lava, limpa e te livra dos pecados que você já cometeu. Já cometeu. Ali começa a sua jornada, a sua travessia rumo
a sua salvação. Mas durante a jornada, a ideia é de que você não peque. Afinal, os teus pecados já foram perdoados. A ideia é se manter puro. Mas isso é impossível. Porque na caminhada, você vai passar por um lugar que tem barro. Vai sujar os seus pés, vai ou não? Vai. Vai ter um dia que está chovendo, vai formar uma lama, você vai ter que passar? Vai. Vai sujar seus pés? Vai. Você procurou? Não, mas sujou. João 13:10, fica claro para nós que a impureza é o que nos move em direção ao pecado. Quando Jesus Cristo, antes de ser traído, antes da ceia, ele está lavando os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre, ele diz que não quer que Jesus lave seus pés. Ora, Jesus lavando os meus pés, imagina uma coisa dessas. O mestre, isso é coisa de servo, isso é coisa de escravo, de empregados. E Jesus diz assim, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele estava falando aqui de Judas, porque Judas pegou seus pezinhos impuros e foi trair. Havia uma motivação interna em Judas. Ganância, ele era ladrão. Não sei, pode ser dinheiro, pode. Pode ser uma raiz de rejeição, pode, a Bíblia não nos diz. Mas havia uma impureza em Judas. Ele também andava com Jesus, ele também tinha sido lavado, seu corpo igual aos discípulos, mas os seus pés estavam impuros. Algo moveu Judas para pecar. Será que a gente consegue hoje olhar para dentro de nós e verificar o que nos leva a pecar? Esse pecado que você não consegue vencer. Puxa vida, de novo caí aqui. Mas não é possível, porque tem alguma impureza dentro de você que ainda não foi lavada. Como é que eu lavo? Como é que eu limpo? A impureza, queridos, é que nem você sujar as suas mãos, aí você, ao invés de lavar com água, você pega um pano e passa. Um pano limpo. Tá limpo ou não? Aparentemente, sim. Tem gente que está passando pano para os motivos que está levando ele a pecar. É isso. Não passa pano, irmão. Confessa, reconhece, joga para Jesus, Senhor, tua palavra me limpa. Não fica escondendo, retendo. Impureza, irmão, só Jesus pode lavar. Só Jesus. A impureza, ela diz respeito à nossa intenção. Aquilo que está guardado lá dentro. E Deus conhece as nossas intenções. Outra obra da carne, que representa muito bem isso, e o Senhor falou assim, de uma forma não muito delicada, porque não é assim que Ele fala comigo. Ele fala com cada um do seu jeito, como cada um recebe. E eu queria muito, trazer isso para vocês de uma forma mais doce possível. Mas o Senhor, eu vou usar com vocês as palavras que Ele usou comigo, tá? O Senhor me trouxe ao entendimento a respeito da obra da carne de feitiçaria. E eu disse, feitiçaria, Senhor? Eu vou pregar numa igreja. Eu não estou evangelizando na rua, Não estou em um ambiente externo que eu vou encontrar pessoas que estão, fazendo essa prática. Eu estou numa igreja, Pai.
E eu comecei a pesquisar, a estudar, me aprofundar. E aí vinha, né, os termos, os significados da palavra, a origem e tudo mais. E Deus me disse assim: Dayana, não. Essas informações eles pegam no Google. Eu quero dar informação do céu, que eles não estão sabendo, não estão percebendo. E eu disse: amém, Senhor. E eu resisti inicialmente, porque não é algo confortável. Mas eu quero que você receba com amor, com muito amor. Porque o nosso Pai, Ele corrige quem Ele ama. E o Senhor te ama. O Senhor tem um amor profundo, inabalável, incondicional pela sua vida. E o zelo dele é tão grande que ele não consegue, querido, ficar olhando para você de novo nesse pecado, de novo nessa situação. Ele não consegue. Sabe aquele pai que está vendo o filho sofrer e ele diz assim: eu preciso fazer alguma coisa com esse menino. Esse é o nosso Pai Celestial. Ele não nos deixa. A gente que às vezes fecha os ouvidos para Ele. E o Senhor me disse: Dayana, feitiçaria. Eu não quero essas informações que eles têm acesso. Se pesquisarem, se estudarem, se forem na escola do saber, né? Vocês saberão. Feitiçaria é prática de magia que busca alcançar, através de meios ocultos, resultados extraordinários, que não podem ser explicados pelas leis naturais. Geralmente são atribuídos a seres sobrenaturais ou bruxaria, ou também feitiçaria se refere a um ritual ou um objeto utilizado durante essa prática. Paulo está falando isso aqui, gente, porque ali naquela região haviam pessoas que estavam praticando feitiçaria. E aí tem os crentes que praticavam, que se converteram e de repente achavam que podiam fazer isso aí também na igreja. Mas como assim? Está chamando a gente feiticeiro? Não coloquem palavras na minha boca, pelo amor de Deus. O Senhor me disse assim: Dayana, o que leva alguém a praticar feitiçaria? E eu disse: bom, Senhor, de acordo com a definição de feitiçaria, é uma pessoa que ela quer acessar o mundo espiritual para conseguir satisfazer o seu desejo pessoal. É isso aí. E o Senhor disse: é isso aí que eles estão fazendo. E feitiçaria é como o pecado de rebeldia. Em 1 Samuel 15, 23, nós vemos uma conversa entre Samuel e Saul, aonde Samuel está repreendendo Saul. Diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor está dando uma direção para Saul aqui, ir à guerra contra os amalequitas. E ele diz: extermina todos, não poupa ninguém. Ordem difícil de entender, sim ou não? Não, era fácil. A vitória estava garantida e era matar todo mundo, bicho, gente, tudo, exterminar. O que Saul faz? Poupa a vida do rei, dos amalequitas, e o melhor dos bois e das ovelhas. Não, mas é para sacrificar ao Senhor. Nesse momento, Samuel vai lá entregar o recado de Deus. Saul, nesse ato, ele rejeita a direção que Deus deu para ele. E ainda quer fazer o sacrifício, que era o ritual para expiação, para perdão ou para oferta da época, para mascarar a sua desobediência. O ritual de sacrifício era algo legal para Deus? Sim. Era Deus que tinha estabelecido a oferta de sacrifícios, enfim,
Sim. Ele estava fazendo algo errado? Não. Mas o seu coração, a sua intenção, ele queria acessar o mundo espiritual. Ele queria algo de Deus para proveito próprio. Porque o medo dele não era se afastar de Deus. Ele não tinha medo de se afastar de Deus. O que ele não queria era perder o respeito do povo. É isso que ele não queria. Nessa noite, o que te traz aqui? Quer acessar o mundo espiritual apenas para satisfazer a sua vontade? Para quem busca apenas a satisfação da sua vontade própria, qualquer religião serve. Até o diabo te serve para satisfazer a tua vontade. Sabe que ao longo desses anos eu realmente hoje não esperava, né? Esse reconhecimento foi assim, difícil conseguir pregar depois disso, né? Era algo que eu ainda estava, não vou dizer relutando, mas trabalhando. Mas ao longo desse tempo em que a gente já é convertido e já serve ao Senhor, eu vi muita gente, vindo na igreja, se quebrantando, entregando vida e tudo mais, porque queria algo de Deus. Essa pessoa, ela queria a transformação do marido, de uma esposa, de um filho, ela queria a libertação de um vício, ela queria uma bênção, prosperidade, então top 1, né, da lista. Prosperidade top 1, o povo vem na igreja, prosperidade. E essas pessoas vinham diante do Senhor querendo benefícios, os benefícios do Senhor, que Ele tem. Então elas queriam cumprir as leis, os princípios espirituais que Deus estabelece na palavra, para obter isso que ela quer. Mas para cada um de nós há um tempo determinado para todas as coisas. Para alguns Deus vai dar um processo. Ele vai até te dar, mas não agora. É da vontade dEle, mas espera mais um pouco. Consegue, te capacita melhor. Trabalha a sua administração, depois eu vou te dar. Mas a pessoa, ela não quer saber da vontade de Deus, ela quer saber da dela. Eu quero, agora, igual uma criança mimada. Eu quero agora. Se tu não me der, eu vou fazer um estardalhaço. E a pessoa vem diante de Deus e faz as suas exigências, os seus pedidos, e o Senhor diz assim, espera aí um pouquinho, tu não está num banco, tá? Aqui não funciona dessa forma, eu vou te analisar, eu vou ver, né, como é que tu tá, para ver se tu já pode receber isso aí. E a pessoa, não vou ganhar aqui, tá bem. Sai dali e vai para onde? Terreira, casa espírita, filosofias, porque lá é garantido. Pediu, chegou. iFood do inferno. Vocês estão rindo, gente? É verdade. Aí as pessoas estão buscando a satisfação pessoal. Elas querem acessar o mundo espiritual para obter o seu desejo, o que elas acham que merecem, sem considerar o que Deus acha sobre a vida dela, o que Deus tem para a vida dela, naquele momento. Isso também é prática da obra da carne. Você está andando totalmente pela carne. Totalmente. Totalmente ao contrário do que Jesus nos ensina. Quando está lá aquela discussão sobre como pedir, o que pedir. E Jesus está ensinando. Gente, vocês não podem fazer igual os pagãos, que ficam repetindo e repetindo e repetindo o que querem. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Orem assim. Pai nosso que estás nos céus.
assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, o Senhor está dizendo. Você acha que ele não passou por isso? Você acha que ele não queria passar o cálice também? E ele disse: contudo seja feita a tua vontade. A verdade é que quem pratica feitiçaria é uma pessoa insubmissa à vontade do Senhor. Ela rejeita completamente a soberania, a sabedoria e a direção de Deus para a vida dela. Ela quer o imediatismo, que o inimigo, que o diabo, vou falar a palavra diabo e você vai ter que se acostumar, porque eu vejo pessoas que têm medo de falar diabo, mas não tem temor de Deus na hora de pecar. Ela fica tranquilona, né? Aí fala de, ai, não fala diabo. Não é assim que a banda toca. Jesus está, colocando os móveis no lugar da casa dele. É ele que organiza. A configuração, o layout é dele. A gente só tem que aproveitar a casa do Pai. É isso aí. Então ele vai e faz. É minha vontade, eu quero. E o Senhor está ensinando, não. Submeta-se à vontade do Pai. Conheça a vontade do Pai. Quantas vezes nós chegamos aqui dessa forma? Não, mas e as pessoas que iam até Jesus para receber uma cura e Jesus curava? Jesus cura, meu querido. Aonde Ele estiver, Ele vai fazer milagre. Aonde o Espírito dEle se mover, vai ter manifestação do sobrenatural. Vai ter cura, vai ter libertação, vai. Vai ter revelação, vai. Uma delas, através da sua palavra. Para quem não gosta de ler Bíblia, né? Fica esperando só o domingo para Deus revelar. O Senhor revela lá na tua casa. O Senhor revela no teu quarto. O Senhor revela através da palavra. Então, quando nós rejeitamos a vontade de Deus, ou desconhecemos, não fazemos nem questão de saber, nós também estamos agindo como um feiticeiro. Não estou dizendo que vocês são, eu estou dizendo que vocês agem como. Percebam a diferença. Vocês agem como eles. Vocês também se rebelam contra a vontade de Deus. Isso é uma cultura que o inimigo vem implantando desde Adão e Eva. Imediatismo. Hoje a gente vai colocar um negócio no micro-ondas, 1 minuto parece uma eternidade. Credo. Vou colocar uma mamada da Isabelle ali, meu Deus. Não passa esse 1 minuto. Esse leite não aquece nunca. É um negócio, vou tirar 50 segundos, deu já, tá bom, tá ótimo. É imediatismo. Você não quer mais se submeter ao processo que Deus tem para a tua vida. É isso. Você nem bem nasceu, nem bem saiu das fraldas e já quer dominar o mundo. Não é assim, querido. O Senhor vai te ensinar a caminhar. Ele quer que você aprecie a beleza do caminho. Ele quer te ensinar muitas coisas muito mais profundas. Mas você não, você já quer logo o casar, o ter filhos, o casa própria e tudo mais. É uma pressa. Pressa para quê? O que importa é quem está caminhando com você. Ele é que vai te conduzir no lugar certo. Mas você não quer saber da companhia. Você quer, correr, voar. E aí, chega ali na frente, tropeça e fim da fila de novo, né? Fim da fila de novo. Sabe que tinha uma impureza na minha vida? E eu lembrava hoje à tarde. Tive várias decepções amorosas, né? Minha rebeldia, minha adolescência. Para quem não me conhece, vocês vão conhecer um pouquinho hoje. Tive várias. E cada uma foi pior que a outra. O negócio só degringolava, né? Como diz o ditado. Até que eu não queria mais. Então, assim, eu evitava. Eu estava rebelde, adolescente, jovenzinha e tal. Queria saber de compromisso com ninguém. Queria saber, não. Aí me envolvi, me converti, me envolvi com um rapaz. Amorzinho, fecha os olhos, os ouvidos. Me envolvi com um rapaz por carência, porque a idade já estava chegando, né?
a pressão da vida adulta, né? Aquele negócio. Eu já tinha uma filha maravilhosa que está ali, linda. Então, as coisas estavam afunilando para mim e eu precisava de alguém. Principalmente porque eu pensava, a Sara está crescendo, ela precisa, né, de uma referência paterna, porque vai chegar um momento que ela vai precisar de um pulso firme que pode ser que eu não tenha, apesar de que eu tenho, né? Pode ser que eu não tenha, eu preciso de um homem, né, firme ali, que vai dar o rumo para essa guria. Né? Pensava e orava. Até que me apareceu um meliante lá. E eu, por carência, desespero e tal, as minhas impurezas, fui de cabeça. E, obviamente, não era para a minha vida, né? Quando eu conheci o Mateus, eu não queria saber mais. Eu disse, não quero. Negócio seguinte, não preciso de homem nenhum. Tô legal assim. E resisti, queridos. Não queria saber. Apesar de ter olhado assim, né? Dito, caía bem. Eu dizia, não quero, não quero, não quero, não quero. Até que... pois é. Eu submeti ao Senhor, porque eu já estava cansada de errar. Eu já estava judiada, como diz o gaúcho, né? Porque eu andava em círculo. Eu andava pela obra da carne, por aquilo que os meus olhos viam. E eu não queria mais. Eu queria andar no Espírito. Eu digo, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu não quero mais a minha. Eu quero a Tua vontade. Por mim, pela minha vontade, agora eu quero ficar aí sozinha. Eu não quero ninguém. Mas se o Senhor falar, e o Senhor falou. E o Senhor falou. Está aqui a bênção. Mas para você ver que o Senhor, Ele quer atender, Ele quer direcionar todas as áreas da nossa vida. Todas, irmãos. Não é só na financeira, não é só na sua saúde, não é só na sua família. É todas. É todas. Ele tem resposta para tudo. Ele tem direção para tudo. Em Mateus 6,7, né, que nós lemos, nós falamos já, que Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele diz, seja feita a tua vontade. Como é que nós vencemos a feitiçaria? Conhecendo, buscando saber e obedecendo à vontade do Senhor. Submetendo a nossa vontade à vontade dEle, aos planos dEle, que são bem maiores e melhores do que os nossos. Olha ali. Jesus continua nos ensinando em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vocês estão entendendo, gente? O que o Senhor está mudando aqui? Qual é o móvel que Ele está mudando de lugar? Vocês entenderam? Para de correr atrás dessas coisas, o Senhor está dizendo. Corre atrás de mim. Eu vou fazer na tua vida, sou eu que posso. Eu posso te libertar desse vício. Eu posso te conduzir num caminho de santidade. Eu posso limpar os teus pés. Eu posso, diz o Senhor. A busca apenas pelas coisas terrenas e a rejeição do conhecimento e obediência à vontade do Senhor nos tornam pessoas inconstantes, temperamentais, instáveis, infiéis, indecisas, maliciosas, desconfiadas, receosas. Por causa do imediatismo, não somos mais fiéis, não somos mais aliançáveis. Porque se nós não vemos mais benefício naquele acordo, naquela situação, eu salto fora. Porque eu quero o meu benefício. Eu quero o meu proveito. Eu quero o que eu quero. E se aquela pessoa já não pode me oferecer mais,
estou saltando fora. Eu troco. Tanta gente por aí, né? Se a profissão que o Senhor disse que eu deveria exercer, ao meu ver, não está dando fruto, não está rendendo, eu troco. Espera aí, quem te prometeu mesmo? E a sua palavra? Como é que fica? Porque eu quero as coisas para ontem, eu não quero esperar. Até hoje, haviam pessoas andando em círculos nesse lugar, achando que estavam avançando, mas as suas obras demonstravam o contrário, seus resultados estavam demonstrando o contrário. Alguns que seguidamente ou de forma cíclica se viam novamente na mesma situação, 10 passos para frente e alguns para trás. Você estava seguindo, meu querido, a voz do inimigo. É algo duro de ouvir, mas é a verdade. A voz do inimigo que te conduzia no engano, que você dizia que estava tudo bem, estava tudo certo, mas a impureza estava lá escondidinha, onde ninguém via, ninguém sabia, só o Senhor. Hoje, o Senhor traz discernimento para a tua vida. Daqui para frente você passa a reconhecer a voz de Deus, que te conduz ao destino da salvação. A voz da verdade, não daquela banda, a voz da verdade, a voz do Senhor. Se você atender esse chamado hoje, se você ouvir e atender a voz de Deus hoje, o Espírito já frutifica 2 coisas na tua vida. A primeira delas, benignidade. É difícil de falar e difícil de fazer também. Benignidade, uma característica do fruto do Espírito. Significa integridade ou ainda bondade. Mas segundo alguns estudiosos, que dentre deles, né, eu sempre ressalto o Luciano Subirá, que todo mundo já conhece, significa qualidade do coração e emoção, ou seja, ela diz respeito a algo interno. Ao passo que bondade significa algo externo, significa a qualidade da conduta e da ação, ou seja, é o exercício do amor ao próximo, bondade. Benignidade é o que flui de você, é a sua nova natureza. É a transformação ou a substituição da nossa malignidade em benignidade do Senhor. É uma metanoia. É uma transformação interna. Quem estava aqui ano passado na aula do Mergulhando na Palavra a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne? Tinha alguém aqui ou não? Hã? Vocês lembram? Não. Foi? Vocês lembram quem é que deu essa aula ou não? Eu. Pois é. Fala, Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Novas. Novidade de vida. Se antes a nossa natureza era maligna, agora será benigna. Isso nos leva também a outra característica de fidelidade, ou fé em algumas traduções mais antiguinhas, né? Para não dizer velhinhas. Fé. Não existe fidelidade sem fé, né? Porque para eu ser fiel, eu tenho que ter fé. Porque quando vem a adversidade, quando os meus olhos estão vendo o problema, eu tenho que ter fé para permanecer. Ser fiel é primordial. Permanecer.
permanecer, resistir naquela palavra, resistir naquela aliança. E hoje as pessoas perderam a capacidade de se aliançar, primeiro umas com as outras. Não é à toa o índice de divórcio que tem no mundo, não vou nem falar no Brasil, no mundo. As pessoas perderam a capacidade de se aliançar. Não fazem mais alianças. Tanto é que querem substituir, né, o casamento por uma união estável de tanto medo de uma aliança. Mas, o que o Senhor faz? Aliança. Ai, que notícia triste para quem não gosta de aliança. O Senhor trabalha por meio de alianças, queridos. Desde sempre. Desde sempre. Ele age onde ele tem aliança, porque ele está falando de relacionamento, segurança, confiança. Ele não está falando de algo passageiro, um passatempo, uma pessoa que você vai lá e fica com ela. No momento que você tem um problema, você não sabe se pode contar com ela ou não. O Senhor está falando de casamento. O Senhor está falando de um noivado aqui nessa terra, que vai te levar a um casamento. Você está entendendo isso? Aí tem gente que não quer casar com a pessoa que vive já faz 200 anos, mas quer casar com o Senhor, que não vê. Sabe que não faz sentido? Não tem coerência nisso? A pessoa que você já conhece todos os defeitinhos dela, você não quer dar o seu sobrenome para ela. Não quer, né? Assinar o papelzinho lá, bonitinho, cartório, pá, correr para o abraço. Aí com o Senhor, meu noivo. O Senhor dizendo, você está de sacanagem. Só pode, né? Queridos, eu estou falando de algo muito profundo. Porque hoje o Senhor reservou essa noite para restaurar alianças, para fazer novas alianças com quem ainda não tinha feito aliança. Você está entendendo isso? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, no verso 12, diz assim. Paulo diz, né? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na minha incredulidade. Vejam bem, incredulidade. Ele não era fiel enquanto era incrédulo. No momento que ele teve fé, ele passou a ser fiel. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Hoje é uma noite maravilhosa de salvação. Não tem, queridos, como não falar de salvação. Eu poderia chegar aqui e dizer, olha, Jesus está te dando um carro, Jesus está te dando uma casa, o Senhor está te dando um marido, uma esposa maravilhosa, fit. De que valeria isso? Sem a salvação? De que valeria isso? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Querido, se eu nunca mais pregar, se eu nunca mais abrir minha boca, se o Senhor quiser me levar, eu quero hoje, que as pessoas se lembrem de que eu falei de salvação, de que eu preguei a palavra do Senhor para conversão, que eu não quis enganar ninguém, que eu não quis somente presentear vocês com alguns sinais e maravilhas, mas de que quando eu chegar lá diante do Senhor, eu não vou dizer, Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome. E o Senhor vai dizer, afaste-se de mim, vós que praticas a iniquidade. Não quero isso. Eu quero chegar lá e ver o rostinho de cada um de vocês lá. E é para isso que vocês estão aqui. É para isso que o Senhor me trouxe aqui.
para dizer para vocês que o Senhor te lava da tua impureza. Ele vai lá onde ninguém pode ir. Aonde o psicólogo não vai, o Senhor vai. Aonde a medicina não vai, o Senhor vai. Aonde o advogado não consegue resolver aquele problema familiar, o Senhor resolve. Aquela situação que se instalou na sua casa, na sua família, que nem o pastor resolve, o Senhor resolve. E a salvação da sua alma, no final das contas, é só o Senhor também que pode te dar. O louvor pode subir, por gentileza? Nessa travessia que nós estamos fazendo, queridos, nós precisamos nos limpar de todas as impurezas. Tudo que estava escondido, ou guardado, ou quem sabe até desconhecido. Os gatilhos emocionais são uma impureza, porque eles vão te levar, te conduzir a pecar. Os traumas que você teve quando era criança, as experiências horríveis que te impedem de avançar, que te impedem de crer na palavra que o Senhor te deu. O medo, a vergonha, a timidez. Quem me conhece sabe porque eu estou aqui e como eu estou aqui. Há algum tempo já o Senhor vinha falando comigo que Ele estava tirando o meu lugar. Ele estava mexendo na minha estrutura e eu estava saindo daquele ciclo vicioso. Eu avançava e parecia que, de novo, sabe? E para chegar até aqui, eu tive que me submeter ao processo. Eu tive que abrir o meu coração para o Senhor. Senhor, eu não consigo. Senhor, não faz parte de mim isso. Senhor, eu não consigo. Quantas vezes eu disse para o Senhor, eu não consigo. E o Senhor me dizia, vai mais fundo. Tem uma impureza aí. Procura que tu acha. Vai. E eu fui. Fui deixando o Espírito Santo ir lavando. Vai lavando com a palavra. Vai lavando com a palavra. Todos os dias. Vai lavando, Espírito Santo. Vai lavando. Até que eu descobri qual era a impureza que me impedia de romper. A minha impureza que me impedia de romper. E de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Era o meu medo. Medo de frustrar as expectativas das pessoas. Eu tinha muito medo. Porque, como alguns sabem, eu já contei em algumas oportunidades, na minha adolescência eu fui extremamente rebelde. Eu não fui uma rebeldezinha, não. Eu fui extremamente rebelde. E eu decepcionei muitas pessoas. Profundamente. E quando eu me converti, eu não queria mais isso. Eu não queria mais decepcionar ninguém. E eu fiquei com um medo que me travava de avançar. Trauma. Uma experiência dolorida. E o Senhor me dizia, vai, que tu está fazendo a minha vontade. E eu dizia, Senhor, e se eu decepcionar as pessoas? E se eu não fizer o que elas esperam? Sabe? E isso me prendia, me travava. Eu não conseguia. E o Senhor me disse, sou eu que estou te mandando. Aí Ele começou a movimentar. E eu comecei a me submeter ao processo. Hoje, eu estou aqui com vocês. Nessa noite, se submeta ao processo. Se submeta à vontade do Senhor. Seja uma pessoa aberta para se relacionar com o Senhor. Não seja essas pessoas que descartam as outras, que descartam a presença de Deus. Saiba valorizar aquilo que realmente tem valor, que é o Senhor. Carro, casa, essas coisas serão acrescentadas se vocês buscarem em primeiro lugar o reino. E reino fala sobre aliança. Fala sobre permanecer. Não é ir lá no reino, pegar o que eu quero e sair de novo. Depois eu volto, tá, Deus? Quando eu precisar de novo eu volto. Não. Buscar
Em primeiro lugar, o reino de Deus significa aliança. Aliança. O Senhor me falava que nessa noite, Deus, o Senhor me falava que nessa noite tinham pessoas nesse lugar, que tinham impurezas muito profundas na sua vida, que sofreram bullying, e que por causa disso não conseguem se relacionar com os outros, têm vergonha, têm timidez, são travadas. O Senhor também me falava nessa noite, teria pessoas aqui que sofreram abuso sexual. E por isso, a marca dessa impureza conduz você à prática da imoralidade sexual. Você não consegue vencer esse pecado. Você não consegue vencer esse desejo homossexual. Você não consegue vencer o adultério. Você não consegue vencer a cobiça dos teus olhos. Você não consegue vencer a fornicação. Pessoas que tiveram traumas e que isso gerou marcas de violência. E por causa disso você bebe para esquecer. Você fuma porque a sua ansiedade já não aguenta mais. Você acha, vou fumar de novo. E você pecou de novo. É você que o Senhor está chamando. É a sua vida que o Senhor quer mudar nessa noite. É só por sua causa que eu estou aqui hoje. É por sua causa que o Senhor preparou essa noite. Você é especial aos olhos de Deus. Ele te ama e Ele não quer viver longe de você. Você não está entendendo a profundidade desse amor, meu querido. Você não está entendendo. Mas você vai sentir sim. Nessa noite você vai sentir. Porque aonde Jesus está, a luz dele brilha. Ele brilha. E nós somos cegados, como aconteceu com Paulo. E o nosso ouvido é aberto para discernirmos que voz está falando conosco agora. Porque quando nós encontramos Jesus, não importa mais ver, importa ouvir. Porque nós não andamos mais pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E essa é a definição de fé. Crer naquilo que se espera. Convicção naquilo que não se pode ver. Você não precisa ver nada, você precisa crer, ouvir a voz de Deus e seguir em diante na direção que Ele te dá. O Senhor me falava também de pessoas que foram abandonadas pelo pai e que hoje têm dificuldade de se relacionar, porque elas querem encontrar nas pessoas algo que elas não tiveram no passado, que deveriam ter. Eu não sei seu nome, seu sobrenome, sinceramente, né? Não estou tentando querer saber. Mas o Senhor, que sonda e esquadrinha a mente e o coração, Ele te conhece. Ele sabe que você está aí. Ele marcou esse encontro com você nessa noite. Você achava que não, mas assim como Paulo foi pego de surpresa no meio do caminho a Damasco, você foi pego nessa noite pelo Senhor. Os olhos do Senhor te viram. E nessa noite Ele quer um encontro contigo. Ele está aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Mas a Tua presença, Senhor, ela muda tudo. O Senhor é maravilhoso.